Constância vence talento. Por quê? Porque talento é só potencial, e potencial sem repetição é uma possibilidade desperdiçada. Já a constância é a ação, repetida ao longo do tempo. E o tempo, quando aplicado com disciplina, transforma qualquer nível de habilidade em algo poderoso. A sociedade adora romantizar o talento como se fosse um dom mágico, como se algumas pessoas nascessem destinadas ao sucesso e outras estivessem limitadas pela própria genética. Mas essa ideia ignora uma verdade fundamental. Habilidade é algo que se molda, desempenho é algo que se treina, e a consistência, quando prolongada, cria vantagens que o talento, sozinho, não consegue sustentar. O talento pode te dar uma largada mais rápida, pode gerar resultados impressionantes no começo, mas sem constância, ele estagna. Enquanto isso, alguém menos talentoso, mas que é disciplinado, continua evoluindo dia após dia, milímetro por milímetro. E essa pequena diferença se transforma num abismo com o passar dos anos. A neurociência mostra que o nosso cérebro é plástico. As conexões neurais se fortalecem com a repetição. Cada vez que você pratica, você reforça circuitos específicos. Cada repetição consolida um padrão. Isso significa que desempenho não é só um dom natural, é uma construção biológica contínua. Quando você pratica algo de forma consistente, você literalmente altera a estrutura do seu cérebro. Você aumenta a eficiência das sinapses, reduz o gasto de energia para executar aquela habilidade. Você transforma esforço consciente em algo automático e refinado. Talento pode facilitar os primeiros passos, mas é a repetição constante que consolida a maestria. E tem um fator psicológico crucial nisso. Pessoas que dependem só do talento muitas vezes não desenvolvem resiliência. Como nunca foram forçadas a lidar com dificuldade no início, quando finalmente encontram um obstáculo de verdade, não têm o hábito de persistir. Já quem constrói pela constância está acostumado com a frustração. Já normalizou o erro, entendeu que o progresso é lento e cumulativo. Essa mentalidade cria uma estabilidade emocional que sustenta o crescimento por muito mais tempo. Os filósofos estoicos já ensinavam que a excelência nasce da prática constante, não de dons. Marco Aurélio escrevia sobre fazer o que precisa ser feito repetidamente sem se importar com aplausos. Sêneca dizia que sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E preparação nada mais é do que constância aplicada ao longo do tempo. Montaigne refletia que somos moldados pelos nossos hábitos. O que fazemos repetidamente nos define, não o que fazemos de vez em quando. Talento pode impressionar em momentos isolados, mas é a constância que constrói reputação, competência e confiança interna. Existe um conceito matemático poderoso chamado efeito composto. Pequenas melhorias acumuladas diariamente geram um crescimento exponencial. Melhorar só 1% por dia parece insignificante, mas no final de um ano, o resultado é gigantesco. A maioria das pessoas subestima isso porque quer resultados imediatos. Quer transformação rápida, reconhecimento rápido. E quando não vê progresso na hora, desiste. Já a pessoa constante entende que o progresso real é silencioso no começo. Entende que a repetição diária cria uma base sólida, mesmo que invisível. Entende que plantar e regar vem antes de colher. Talento pode abrir portas, mas é a constância que te mantém dentro da sala. É a constância que sustenta o desempenho quando a motivação vai embora, quando o entusiasmo inicial some, quando a novidade perde a graça. Motivação é um estado emocional, constância é uma decisão repetida. E decisões repetidas moldam a sua identidade. Quando você age de forma consistente, começa a se ver como alguém comprometido, confiável, capaz de manter uma promessa. E essa autoimagem fortalece o seu comportamento futuro, criando um ciclo positivo. Por outro lado, quem depende só do talento tende a agir de forma irregular. Alterna picos de produtividade com longos períodos de inércia. E essa irregularidade impede a consolidação da habilidade. Porque o cérebro aprende melhor com repetição estruturada do que com explosões de esforço. Também existe uma dimensão social importante. O mundo recompensa a confiabilidade tanto quanto a genialidade. Equipes valorizam quem entrega de forma consistente. Empresas crescem com processos consistentes. Atletas vencem campeonatos com treino consistente, não apenas com lampejos de habilidade. A constância cria previsibilidade, e previsibilidade gera confiança. Quando alguém é constante, as pessoas sabem o que esperar, sabem que vai ter entrega, que vai ter presença. Isso constrói credibilidade. Talento sem constância gera frustração, porque cria uma expectativa que não se sustenta. A constância também protege contra a arrogância. Quem sabe que precisa trabalhar todo dia se mantém humilde, focado no processo. Enquanto quem confia só no talento pode subestimar o esforço necessário para evoluir. E tem mais um fator: a tolerância ao tédio. A constância exige fazer o que precisa ser feito mesmo quando não é emocionante. Exige repetir o básico, revisar detalhes,
ajustar pequenas falhas. Muitas pessoas desistem não porque é difícil demais, mas porque é entediante demais. Mas é justamente nessa repetição monótona que a excelência é construída. Músicos praticam escalas, atletas repetem fundamentos, escritores escrevem diariamente, mesmo sem inspiração. Essa repetição forma a base que sustenta a criatividade e o desempenho avançado. Criatividade sem disciplina é caos. Talento sem constância é instável. Constância transforma a habilidade em competência confiável. E tem a questão da identidade. Quando você pratica algo consistentemente por anos, aquilo deixa de ser só uma atividade e se torna parte de quem você é. Você não apenas faz, voca-se e torna. E quando você se torna algo, suas decisões se alinham naturalmente com essa identidade. Isso reduz o atrito interno, a procrastinação, a dúvida, porque agir passa a ser consequência lógica de quem você acredita ser. O talento pode ser o ponto de partida, mas a identidade construída pela constância é o que sustenta a trajetória. Ao longo da história, os grandes realizadores raramente confiaram apenas em dom natural. Eles confiaram em rotinas disciplinadas, em prática diária. E essa repetição cria uma vantagem que não é visível no curto prazo, mas se torna esmagadora no longo prazo. Porque enquanto alguns param quando a empolgação diminui, o constante continua. Enquanto alguns se distraem com novidades, o constante aprofunda. Enquanto alguns esperam inspiração, o constante executa. E no final de 5, 10, 20 anos a diferença é inquestionável. Não porque um nasceu melhor, mas porque um decidiu aparecer todos os dias. Constância vence o talento porque talento sem ação não gera resultado acumulado. E é o resultado acumulado que constrói qualquer forma de sucesso significativo. No fim, a pergunta não é se você tem talento suficiente. A pergunta é se você está disposto a aparecer repetidamente, a praticar repetidamente, a falhar e ajustar repetidamente. Porque a repetição gera refinamento, o refinamento gera excelência, e a excelência sustentada ao longo do tempo sempre supera qualquer dom não cultivado. A constância não é glamourosa, não gera aplausos imediatos, mas ela constrói algo mais poderoso. Competência real, caráter disciplinado, confiança sólida. E quando o talento encontra constância, o resultado é extraordinário. Mas quando o talento falta, a constância, sozinha, ainda assim pode te levar muito longe. Porque o mundo pertence não apenas aos mais dotados, mas principalmente aos que permanecem. Aos que continuam, aos que não param quando fica difícil ou entediante. Constância vence talento porque o tempo potencializa a repetição. E a repetição, aplicada com direção, transforma qualquer ponto de partida em progresso real. E progresso real, sustentado por anos, sempre supera potencial desperdiçado. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever e compartilhar. Até a próxima.